Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Espaço Mestre Amador, aqui do canal Roda de Proa. Nossa nona aula, latitude, um assunto muito importante porque é a base para você resolver todos os problemas que envolvam carta náutica. Ao final desse vídeo, eu vou resolver com você 6 questões de prova com o tema latitude. Meu nome é Sérgio Cosentini, sou instrutor náutico, habilitado como capitão amador, e esse é o canal Roda de Proa, um canal de conteúdo exclusivamente náutico. Se você gosta desse tipo de assunto, nos prestigie deixando o seu like, inscrevendo-se no canal e compartilhando esse vídeo com os amigos. Então, vamos lá para a nossa nona aula. Latitude é o arco de meridiano compreendido entre o equador e o paralelo do lugar. Vamos desenhar isso para ficar mais fácil o entendimento. Então, eu vou partir lá do centro da Terra e aí, por definição, eu tenho que o ângulo formado entre a linha do equador e o paralelo do local que eu quero num dado meridiano é a minha latitude. É por isso que latitude é expressa sempre em graus. E a linha do equador, ela divide o nosso planeta em 2 hemisférios, o hemisfério norte e o hemisfério sul. É considerado o círculo máximo da Terra, porque eu não consigo ter um círculo maior que a linha do equador. Todos os demais círculos paralelos ao equador serão sempre menores que o equador e sempre, obviamente, paralelos entre si. As latitudes, partindo então do meu paralelo zero, elas são contadas de 0 a 90 graus para o norte, onde eu tenho o meu polo norte como latitude 90, e de 0 a 90 graus também, só que para o sul, onde eu tenho o meu polo sul. E a maneira como nós representamos, ou seja, como nós escrevemos a latitude, é muito importante e faz toda a diferença. Então vamos ver isso aqui. Bom, eu vou usar a abreviação LAT, de latitude, ou também eu posso expressar utilizando a letra grega Φ. Então, se eu falar Φ 00, eu estou me referindo à linha do equador. Se eu falasse assim, estou no paralelo 23, só isso seria muito vago e eu não tenho como dizer se eu estou no paralelo 23 norte ou no paralelo 23 sul, porque eu tenho 2 paralelos 23, um em cada hemisfério. Daí a importância de você escrever corretamente as suas latitudes. Então, vamos lá ver qual é a maneira correta que eu me expressaria aqui. Eu vou escrever o seguinte: lat de latitude, 23 graus, N representando o hemisfério norte, ou lat 23 graus, S representando o hemisfério sul. Agora está correto e eu estou me referindo àquele paralelo que desejo. E o nosso Brasil, Nosso Brasil continental. Veja que, por curiosidade, nós temos a linha do equador passando lá ao norte do nosso país. 93% do nosso território está no hemisfério sul e 7% no hemisfério norte. Nós temos um outro paralelo muito importante, que é o Trópico de Capricórnio, que é o paralelo 23 graus 27 minutos sul. Esse mesmo paralelo 23 graus 27 minutos no hemisfério norte é o Trópico de Câncer. Como exemplo aqui, vamos pegar a capital Macapá, porque tem um monumento muito bonito em Macapá chamado Marco Zero, que é exatamente onde passa a linha do equador. Então, se você ficar em cima da linha do equador em Macapá, um passinho para frente você está no hemisfério norte, um passinho para trás você está no hemisfério sul. Aqui só a título de curiosidade. E nas cartas náuticas, como é que isso funciona? Antes de começarmos a falar sobre latitudes nas cartas náuticas, eu quero apresentar esta carta para você, porque esta carta é uma carta oficial da Marinha do Brasil e é nessa carta que você vai resolver os problemas de prova para mestre amador. Então é uma carta utilizada em cursos da Marinha e nas provas, principalmente a prova para mestre amador. É o litoral do Rio de Janeiro, quase na sua totalidade, saindo um pouquinho antes da Baía de Guanabara, indo até Cabo Frio. E essa carta ela traz no seu título
Carta especial. O que são cartas especiais? São cartas para uso militar, carta para usos com equipamentos eletrônicos, cartas para latitudes acima de 70 graus, nós vimos isso no vídeo passado, e essas cartas para cursos também está na categoria de cartas especiais. Essa nos traz a escala de 1 para 300 mil, o que nos leva já a saber que ela não tem tantos detalhes assim, mas para curso está mais do que tranquilo. Então, nas cartas náuticas, a latitude vai ser expressa em graus, minutos e segundos. Então, por exemplo, 23 graus, 14 minutos, 30 segundos, sul. Essa seria aqui um paralelo que eu coloquei de exemplo. Se você notar, no seu GPS vai estar diferente, porque normalmente nos GPS nós vamos ver graus, minutos e centésimos de minuto. Se você der uma navegadinha também no Google Maps, por exemplo, você vai ver na forma decimal. Isso também é uma conversão muito simples, é uma conversão muito parecida com aquela que eu mostrei no vídeo sobre distância, tempo e velocidade. Nós vamos fazer o que aqui? Então eu peguei a latitude lá, 23 graus, 14 minutos, 30 segundos. Vou pegar os 30 segundos e dividir por 6 centésimos, 0,06. E aí eu obtive 500. Ou seja, a minha latitude agora é de 23 graus, 14 minutos e 500 centésimos. E veja uma coisa interessante. Quando ele tem esse formato decimal, nós não usamos a letra S para indicar o hemisfério. Eu uso o sinal negativo. Então o sinal negativo está me dizendo que isso é hemisfério sul. Se fosse hemisfério norte, teria o sinal positivo. Como o sinal positivo, lá na convenção de matemática, eu não preciso utilizá-lo, bastaria estar 23 graus, 14 minutos, 500, que eu já saberia se tratar do hemisfério norte. Mas no hemisfério sul, eu preciso pôr o sinal negativo. Então fica aqui mais uma dica, mais uma curiosidade. Então vamos aqui ampliar a nossa carta para a gente poder ver a escala de latitude. Note que as escalas de latitude eu vou ter sempre na vertical, tanto na direita quanto na esquerda. Por quê? Porque ela ficando na vertical, quando você plotar o seu paralelo, ele fica perfeito na horizontal. Bom, então vamos dar aqui um zoom na nossa escala de latitude. Já está o meu paralelo 23 graus aqui traçado. Note que a escala ela sempre vai aumentar à medida que eu navego para o sul. Então, do norte para o sul vai sempre aumentando. Lembre-se que Macapá está no paralelo 0. Lá no norte do país, nós estamos aqui no Rio de Janeiro. Então, à medida que eu navego para o sul, a minha latitude vai aumentando, perfeito? E cada tracinho desse, então, representa 1 minuto de latitude e estão agrupados de 5 em 5 minutos. Então, se eu colocar o próximo paralelo aqui, seria o 23 graus e 1 minuto. O próximo, 23 e 2, 23 e 3, 23 e 4... e 23 e 5. Então aqui eu tenho a cada minuto um paralelo. Se você notar com atenção, você vai ver que no meio desse minutinho tem um tracinho. Então está representando 30 segundos. Posso colocar um paralelo aqui, seria o 23 graus, 5 minutos, 30 segundos. Nessa escala de 1 para 300 mil que nós estamos usando, nós não temos uma aproximação menor que 30 segundos. Eu precisaria ter uma carta com escala maior, que aí nós vamos ter aqui subdivisões em até 5 segundos. Quanto maior a escala, mais detalhes, inclusive na escala de latitude. E aquele minuto para o norte do paralelo 23, esse minuto 55, a que grau pertence? Esse pertence ao grau 22. Então aqui eu tenho o paralelo 22 graus, 55 minutos. Da mesma forma, se eu continuar descendo, 56, 7, 8, 59 e aí nós pulamos para o 23. Espero que tenha ficado
ficado claro para você, apesar da confusão aqui de muitos números, mas a ideia é mostrar os paralelos para que você saiba exatamente utilizar bem a escala de latitude. E eu digo isso por quê? Porque se você não dominar bem esse assunto, você não consegue resolver os problemas que envolvem carta náutica. Latitude e longitude, as coordenadas geográficas, são a base, é como se fosse o alicerce da casa. Se você errar aqui, já errou todo o problema. O que mais que a escala de latitude nos oferece? Além da possibilidade de plotar os paralelos, que já seria bom demais, a escala de latitude ela traz uma coisa bem interessante para a gente. Então nós temos aqui uma relação muito importante. Essa relação estabelece que 1 minuto de latitude é igual a 1 milha náutica. Isso aqui também eu falo no vídeo sobre milha náutica, nó, jarda e pés. Tá? Vou deixar o card aqui para você, se não assistiu, dar uma olhadinha. Então, 1 minuto de latitude, ou seja, qualquer desses tracinhos aqui, equivale a 1 milha náutica. E 1 milha náutica, para relembrar, vale 1.852 metros. Então, agora, para que a gente calcule essa distância, que é o que a gente vai fazer, eu preciso de um equipamento muito utilizado na navegação, que é o nosso instrumento chamado compasso de navegação. Um compasso simples já funciona. A diferença do compasso de navegação é que você tem essa roldaninha aqui, onde você trava a abertura do compasso. É com essa abertura que eu vou medir as distâncias na escala de latitude. E como é que isso funciona? Basta eu pegar, levar o meu compasso e contar quantos minutos tem nesse espaço, nessa abertura de compasso. Nesse exemplo, 2 minutos de latitude, que representam 2 milhas náuticas. Vamos fazer um exemplo aqui para ficar mais claro. Imagina que eu tenho aqui o ponto A e o ponto B. Então eu quero saber qual é essa distância, ok? Então basta que eu coloque a abertura do compasso entre os dois pontos, leve esse compasso na escala de latitude e conte ali 4 minutos. 4 minutos de latitude equivale a 4 milhas náuticas, ou seja, a distância navegada entre o ponto A para o ponto B foi de 4 milhas náuticas. Muito bem, então para a gente treinar um pouquinho sobre latitude, vamos ver 6 questõezinhas de prova que abordam o tema latitude. Vamos lá para a primeira. Nas cartas náuticas, as latitudes são lidas na margem superior, na margem inferior, na margem lateral, no paralelo médio ou na rosa dos ventos. Então eu vou trazer a carta aqui e as escalas estão nas laterais, tanto na direita quanto na esquerda. Então, letra C, Charlie, na margem lateral. Perfeito? Vamos para a questãozinho número 2 aqui. A milha marítima na carta náutica corresponde a... Nossa, acabamos de ver, né? 1 minuto de arco de meridiano, 1 minuto de latitude, 1 grau de latitude, 1.582 metros ou 1 minuto de longitude. Então, vamos trazer aqui a cartinha e aí eu tenho aquela referência. 1 minuto de latitude igual 1 milha náutica. Então, letra B, bravo, é a resposta correta. E aqui só um adendo. Cuidado com esse tipo de pegadinha aqui. 1.582 não é absolutamente nada. Simplesmente inverteram aqui o valor da milha, que é 1.852 metros. Cuidado com esse tipo de pegadinha. Vamos para mais uma questãozinha aqui. Então, navegando-se sobre um paralelo, o rumo é norte ou sul, leste ou oeste, nordeste ou sueste, nordeste ou sudoeste ou nenhuma das alternativas. Vamos trazer a nossa carta com um paralelo já traçado. Vamos colocar um barquinho aqui e ele navega sobre esse paralelo na direção oeste.
Quando ele volta, ele navega sobre esse paralelo na direção leste. Quando você olha a carta de frente para você, o título para cima, você sempre vai ter essa referência dos pontos cardeais. Norte para cima, o sul para baixo, à direita, leste e à esquerda, oeste, ok? Então sempre vai ser essa a referência da rosa dos ventos. Então a resposta aqui, letra B de Bravo, leste ou oeste seria o rumo quando eu navego sobre um paralelo. Vamos para mais uma. Para medir a distância numa carta náutica, faça uso do compasso e da escala de latitude, compasso e da escala de longitude, compasso e de uma régua paralela, transferidor, compasso e régua paralela, lápis e borracha. Olha, parece muito boba a questão, muito simplesinha. Você fala, isso aí eu tiro de letra. Muita gente acaba errando, porque são coisinhas bobas assim que na distração você acaba se perdendo e erra uma questão que às vezes é a diferença entre tirar a carteira ou não. Vamos dar uma olhadinha aqui. Eu vou utilizar o compasso e a escala de latitude. Jamais você vai usar a escala de longitude para medir as distâncias, ok? No próximo vídeo, quando eu falar de longitude, eu conto por quê. Letra A, alfa, a resposta correta. O arco meridiano entre o Equador e o paralelo do lugar chama-se. Bom, essa foi a primeira definição do vídeo de hoje, né? Vou trazer o mesmo desenho aqui, né? Que nós vimos que o arco de meridiano, tá aqui o meridiano, entre o Equador e o paralelo do lugar, chama-se latitude. Letra A, alfa, a resposta correta. Os paralelos são círculos menores paralelos ao meridiano de Greenwich, paralelo do lugar, horizonte do observador, Equador ou nenhuma das alternativas. Vou trazer também um outro desenho que eu já usei aqui, onde a gente tem o círculo máximo e todos os círculos são paralelos ao Equador e também menores que o Equador. Então, resposta delta, letra D, Equador. E assim chegamos ao final de mais uma aula. Na próxima, longitude. E aí nós fechamos o assunto coordenadas geográficas. Pouco a pouco estamos construindo um curso bem sólido e você vai ver que a sua preparação vai ficar cada vez melhor. Desejo-lhe um forte abraço, bons ventos, nos vemos no próximo vídeo. Até lá!